Ame as pessoas que estão próximas de você. Valorize as pessoas que estão sempre à sua volta. Valorize aquelas pessoas que querem o seu bem. Não deixa para dizer que ama em uma outra oportunidade. Não deixe para dizer que quer o bem daquela pessoa em uma outra oportunidade. Por quê? Porque essa outra oportunidade pode não existir. E muitas pessoas deixam de falar que ama, deixa de dizer estou te perdoando. Muitas pessoas deixam o perdão de lado, falando assim, amanhã eu vou, amanhã eu falo, amanhã eu ligo, amanhã eu perdoo. E o amanhã, ele não existe, sabe? Muitas pessoas só aprendem a dar valor depois que perdem um ente querido, depois que perdem uma pessoa próxima. Aí as pessoas tentam mudar, olha, eu podia ter feito diferente, eu podia ter ligado, eu podia ter ido lá, eu podia ter pedido perdão, eu poderia ter abraçado mais, eu poderia ter amado mais. Mas deixa eu falar, depois que morreu, acabou. Depois que morreu, é tarde demais. A Bíblia diz lá em Lucas 19 que havia um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. E esse homem rico, a Bíblia diz que ele vivia, comia do bom e do melhor. Já Lázaro, o pobre, o mendigo, vivia na porta desse homem. E Lázaro, ele sonhava em comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E o rico passava todos os dias, nunca sequer olhou para Lázaro. Talvez ele poderia ter pensado, eu sou rico, eu sou importante, eu como do bom e do melhor, eu tenho status, eu sou uma pessoa reconhecida, eu sou uma pessoa famosa. Mas o que adianta tudo isso se quando você morrer, se você não tiver Jesus, você vai para um lugar de tormento? A Bíblia diz então que um dia o rico e o Lázaro, eles morreram. Lázaro foi para os seios de Abraão, Lázaro foi para o céu. Já o rico foi para o inferno, para o Hades, um lugar de tormento. E a Bíblia diz que de longe o rico viu Lázaro. E ele reconheceu, ele viu Abraão. E ele reconheceu Abraão porque ele diz, pai Abraão. Era filho, não era? Ele reconheceu ali Jesus na tipografia de Abraão como pai. Ele reconheceu. Mas era tarde demais. Era depois da morte. E muitas vezes nós reconhecemos tarde demais, quando não tem como mais voltar. E ele diz, pai Abraão, pede para que o Lázaro mendigo, ele molhe o seu dedo e coloque na minha língua, para me refrescar, porque eu estou no lugar de tormento. E Abraão diz, olha, não tem como, porque entre nós há um abismo gigantesco. Então, meus irmãos, não deixe para dizer que ama em outra oportunidade. Não deixe para dizer que perdoa amanhã, porque o amanhã ele pode não chegar. Abrace mais, ame mais. Lá, o rico, ele fala assim, olha, pai Abraão, mande que Lázaro volte lá na terra para ele pregar para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos e eu não quero que meus irmãos venham para cá, para esse lugar de tormento. Abraão vai dizer para ele, olha, eles já têm as escrituras, eles lá têm Moisés para pregar para eles. Se eles não acreditam nas escrituras, se eles não acreditam em Moisés, eles também não vão acreditar em um morto ressuscitado. Em outras palavras, ele está falando, olha, se o morto volta lá, eles vão correr assustado.
Eu quero conjecturar aqui que Abraão disse: olha, rico, você teve todo o tempo do mundo quando estava em vida. Você teve os seus irmãos ao seu lado e você não se preocupou com eles. Agora, depois de que você morreu, agora é tarde demais. Não deixe chegar esse momento na tua vida. Deus, Ele nos deu um dom maravilhoso, que é a vida. E a vida nós temos só uma. Depois que você morrer, não tem como você voltar atrás. Não desperdice a tua vida. Não desperdice o dom mais especial que Deus te deu, que é de amar o próximo. Jesus disse que nós devemos amar o próximo. Então, não dê desculpa. Procure amar. Procure preservar. Procure elogiar. Procure ser um pai amoroso. Procure ser uma esposa amorosa. Procure ser uns filhos exemplar. Porque muitas vezes nós só reconhecemos a Deus assim como o rico reconheceu Jesus, chamando pai Abraão. Ele reconheceu, ele era filho, ele reconheceu. Mas depois da morte, aí já é tarde demais. Então não deixe passar a oportunidade. Porque quando nós morremos, nós vamos para o céu ou para o inferno. A escolha é sua. A escolha é sua. Escolha, pois, o céu. Nessa parábola qual Jesus nos contou, o céu é bem melhor. Mas para que nós vamos para lá, é necessário que nós negamos a nós mesmos. A palavra de Deus diz: negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Jesus falou dessa forma. Então negar a si mesmo é você abrir mão das coisas mundanas, é abrir mão do pecado, é abrir mão das coisas que te afastam de Deus. É aceitando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida. Porque Jesus, Ele é o caminho. A Bíblia diz lá em João 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Se você quer ir para o céu, se você quer ir encontrar com o Pai, aceite o Senhor Jesus como sendo o Senhor e o único e suficiente Salvador da tua vida. Por que o único e suficiente? Porque quando aceitamos Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. Valorize a vida. Acontece que muitas pessoas hoje ficam dando desculpa para não ter um relacionamento, para não ter um comprometimento com Deus, sabe? Isso é muito sério. É saber que Deus está sendo rejeitado por muitas pessoas, porque muitas pessoas preocupam somente com o status, preocupam somente com o agora, esquece que um dia vai morrer, sabe? O destino de todos nós é a morte. A única certeza da vida que nós temos é da morte. Se você observar lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que Deus é a Trindade. É Deus Pai, é Deus Filho e o Espírito Santo. Os três formam um único Deus. E os três são exatamente iguais em glória e poder. Aí nós vamos ver a Bíblia dizer que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Se nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, nós também somos três. Nós temos no nosso corpo, nós temos o nosso espírito e nós temos a nossa alma. Porque nós somos feitos também da mesma forma, à imagem e à semelhança de Deus. Quando morremos, o nosso espírito, a qual Deus soprou na nossa narina, o espírito, ele é de Deus. Quando nós morremos, o nosso espírito volta para Deus. O nosso corpo, a nossa carne, volta para o pó, volta para a terra. Agora o importante é entender para onde vai a sua alma. A sua alma,
ela é muito importante. É a sua alma que o seu inimigo, Satanás, ele quer roubar. Não deixe que o inimigo roube a tua alma, porque a tua alma vale muito. A tua alma é preciosa para Deus. Não deixe, não perca a sua salvação por nada desse mundo. Queira que a tua alma vai para o céu, um lugar de paz, um lugar onde não vai haver dor, não vai haver ranger de dente. Se preocupe para onde vai a tua alma. A escolha é tua, mas você só pode escolher enquanto está em vida, porque depois que morrer, é tarde demais. Vai ser muito tarde. Hoje as pessoas ficam inventando desculpa, ficam inventando pretexto para não buscar a Jesus. E eu acho muito interessante esse texto que Jesus escreveu lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 17, que Jesus disse assim, ó: E a hora da ceia, mandou o servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, um a um, começaram a excusar-se, ou seja, começaram a dar desculpa. Disse o primeiro então: Comprei um campo, importa ir lá vê-lo. Nego-te que hajas por excusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi, eu tenho que ir lá ver. O outro disse: Casei-me com minha esposa e não posso ir. Cada um começou a dar uma desculpa. A mesa já estava pronta, era para ceiar, e as pessoas um a um começou a dar desculpa. A ceia, meus irmãos, era servida depois da janta, era noite. E olha que cada desculpa mais esfarrapada do que a outra. Um disse: olha, eu comprei boi, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que ir lá vê-lo. Quem vai ver boi meia-noite? O outro disse: olha, eu casei, eu não posso ir. Desculpa, irmão. As pessoas dão desculpa. Essa parábola aqui, ela é verídica. É as pessoas dando desculpa para não se relacionar, para não ter um relacionamento com Deus. E se você não quer, preste atenção, nessa parábola Deus te mandou chamar e você deu desculpa. Mas se você não quer, olha só o que vai acontecer. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Olha, então anunciou ao Senhor. Então o pai da família, indignado, ele disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Então, se você não quer, tem muito pobre, tem muito aleijado, tem muito manco, tem muito mendigo que quer. Deus mandou te chamar. É porque Ele te ama. Agora, se você não quer, se você não quer fazer parte do reino de Deus, se você não quer ter essa intimidade com Deus, tem muita gente que quer. A escolha é sua. Deus, Ele não vai te obrigar a nada. Todos nós temos os nossos direitos de ir e vir. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Deus, Ele te mostra o caminho. Deus, Ele abre os seus pensamentos para que você tenha uma compreensão melhor do que é o reino de Deus. Só que a escolha é sua. Deus não vai interferir na sua escolha. Você tem um livre arbítrio para escolher tanto o caminho que te leva à salvação, como o caminho que vai te levar à perdição. A escolha é sua. Escolha enquanto está em vida. Pare de dar desculpa. Não
olhe para esse mundo achando que aqui é eterno. Eu estou vivendo uma fase boa da minha vida, eu estou trabalhando, eu estou me divertindo, eu não tenho tempo para Deus porque eu estou numa fase boa, eu estou no meu auge da minha diversão. Aí, Jesus fala assim: tolo, hoje mesmo a sua alma será retirada. E como que você está preparado para a morte? Porque morrer, todos vamos morrer. Eu quero saber como está preparado o seu coração para aonde você vai. Preste atenção. Olha essa parábola do rico e Lázaro. O rico estava em lugar de tormento. O tormento era tão grande que ele queria que o mendigo molhasse o dedo na água e colocasse na sua língua para que ele refrescasse. Mas Abraão vai falar: olha, não tem como. Existe um abismo muito grande entre nós. Esse rico, ele reconheceu Abraão. Ele diz: pai Abraão. Mas depois da morte, não tem como retroceder. Não tem como eu ir lá no cemitério onde um corpo foi enterrado e eu lá chorar pelo aquele corpo, falar que perdoo, falar que eu amo depois da morte. Diga que ama enquanto está em vida. Não seja orgulhoso, não seja arrogante, não seja soberbo. Tem hora que muitas vezes as pessoas nos ferem, mas nós temos que, mesmo assim, pedir perdão. Mas foi eles que erraram. Mas foi eles que me maltrataram. Peça perdão. Jesus disse: quando te baterem uma face, dá a outra. Na verdade, Jesus está falando para você não se revidar da mesma proporção. Te feriu? Não, então eu vou lá e peço perdão, mesmo eu estando certo. Porque quando você pede perdão, você libera o perdão, é você que fica em paz. Pense nisso, reflita, pare de dar desculpa. Não queira colocar o seu coração aqui nessa terra, não queira colocar o seu coração nas coisas do mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Nós vivemos no mundo, mas nós não podemos nos contaminar com as coisas mundanas, com aquilo que vai te afastar de Deus, com aquilo que vai te distanciar da sua salvação. Lembra do jovem rico? Ele imaginava que a salvação dele dependia do dinheiro dele. Quando ele chega diante de Jesus, ele diz: Senhor, o que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? E Jesus disse: olha, pegue tudo que você tem, vende e dá aos pobres, depois me siga. Ele ficou triste, saiu da presença de Jesus, porque ele queria a salvação. Ele imaginou que por ele ser rico, era mais fácil dele ter a salvação. Por ele ser rico, ter o status, era mais fácil dele ser reconhecido por Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus, ele é dono do ouro e da prata. Jesus não vai te olhar por aquilo que você tem. Jesus não vai olhar pelo seu dinheiro, pelo seu status, não. Jesus, ele olha para um coração contrito, um coração aquebrantado, um coração cheio de amor, cheio de paz. Não por um coração soberbo, um coração que envaidecido, um coração que está cheio do dinheiro. É por isso que nós temos que orar para que Deus ele tire do nosso coração a nossa vontade, o nosso desejo, tire do nosso coração tudo aquilo que não agrada a Ele. E nós temos que pedir para que Ele, Deus, Ele coloque no nosso coração aquilo que vai engrandecer o nome dEle, aquilo que é feito da vontade dEle, aquilo que é feito do querer dEle. Por quê? Porque a palavra de Deus disse que os planos de Jesus ao nosso respeito é plano de paz, é de amor. Então, busque o Senhor, não tem outro caminho. Pare de olhar para as coisas do mundo, pare de olhar para os status. Isso é bom, mas a partir do momento que você deixa isso te dominar, você já está colocando como ídolo no seu coração. Dinheiro é bom? Claro, dinheiro é bom. Quem que não gosta do dinheiro? Mas a partir do momento, dinheiro é bom a partir do momento que você consegue dominá-lo. Quando chega o momento que o dinheiro já passa a te dominar, aí você já é escravo do dinheiro. Aí você já colocou o dinheiro como seu ídolo.
Pense nisso, reflita. A nossa vida, ela é só uma. E nós temos a chance, temos a oportunidade de fazer tudo agora, hoje. Para que chegar amanhã, você não venha se arrepender do que você deixou de fazer hoje, porque o amanhã é incerto, o amanhã é uma incerteza. O que Deus tem para você é hoje, é agora. Não queira buscar a Deus somente pelos milagres que Ele te pode proporcionar, porque muitas pessoas buscam a Deus não é para ter um relacionamento, não é para se relacionar com Deus. Muitas pessoas buscam a Deus é porque necessita de um milagre e eles sabem que Deus pode dar esse milagre. Muitas pessoas vão até Jesus, mas simplesmente, única e simplesmente porque Jesus pode lhe dar algo. Mas quando as pessoas recebem esse algo de Jesus, as pessoas se afastam de Jesus. Elas mostram claramente que elas não queriam se relacionar, elas não queriam ter um relacionamento com Jesus. Muitos estão ali simplesmente para querer algo em troca. Mas eu aprendo uma coisa, lá em Marcos do capítulo 10, no versículo 46, eu aprendo com aquele cego Bartimeu. Quando ele chegou diante de Jesus, Jesus fez uma pergunta: que queres que eu te faça? Aquele cego estava tendo uma oportunidade de ouro na frente dele para ele pedir qualquer coisa para Jesus, pois Jesus abriu esse leque. Pede, o que você quer, peça. E ele falou: Senhor, o Senhor me dando aí um dinheiro, o Senhor me dando status, o Senhor me fazendo um pregador, seria bom, mas no momento o que eu quero é ver. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Vai, porque a tua fé foi o responsável por esse milagre. Jesus disse: vai. Ele poderia ir, ele poderia ter ido, ele não estava cometendo pecado nenhum, porque Jesus disse: vai. E ele disse: não, agora que eu estou enxergando, eu vou seguir o Senhor. E assim ele fez, ele seguiu Jesus pelo caminho. Isso mostra que ele não tinha interesse. Ele queria, não era somente a bênção, ele queria o abençoador. Ele não queria só o milagre, ele queria o dono do milagre. Isso mostra para mim e para você que nós devemos buscar sim a bênção, mas temos que ir junto com o abençoador. Não pare só na bênção e sai do caminho, sai do propósito. Não, pegue a bênção e vai junto com o abençoador. Busque a Jesus não por aquilo que Ele pode te dar, não por aquilo que Ele pode te proporcionar, mas busque a Jesus por aquilo que Ele é. O que Ele é? Ele é paz, Ele é amor, Ele é salvação, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é o Rei dos Reis, Ele é a salvação. Essas são algumas das características a qual nós devemos seguir Jesus, a qual nós devemos buscá-lo, Jesus. Pense nisso com carinho. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que Deus possa te abençoar grandiosamente no nome de Jesus.